2. Então, muito bom dia para todos os que se encontram aqui na nossa Igreja de Espinhel. Se calhar para outros é boa noite. Para a Austrália também diz ela bom dia, mas para ela é boa noite, a Isabel Tavares. E também, mesmo para o Marcelo, menos 4 horas, penso eu, é capaz de também ser boa noite mais do que bom dia. E para aqueles que estão também perto, mas vós que estáis aqui, vamos então iniciar a nossa celebração com eles também, na nossa companhia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Tal como o coro nos deu o Lá Miré, estamos hoje a celebrar mais uma das festas grandes, a festa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi assim a letra do cântico que nos situou precisamente na razão por que estamos hoje aqui. E para que possamos louvar o nosso Deus da maneira, eu não digo que Ele merece, porque isso nunca conseguimos, mas da melhor maneira que nós conseguimos, façamos neste momento, convido-vos a que cada um de nós faça o seu exame de consciência ao longo destes dias, desta semana. Certamente que nem tudo esteve bem, isto não é ser adivinho, todos nós sabemos aquilo que somos, aquilo que queremos ser e aquilo que queremos fazer e ficamos sempre muito aquém. Por isso, e porque há muita coisa que esteve menos bem, confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor,
tende piedade de nós. Cristo, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de nós, como acabamos de cantar, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai. Cantemos todos. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Oremos.
Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o espírito de santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar? Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. De um extremo ao outro dos céus sucedeu alguma coisa tão prodigiosa? Ouviu-se porventura palavra semelhante? Que povo escutou como tu a voz de Deus a falar no meio do fogo e continuou a viver? Qual foi o Deus que formou para si uma nação no seio de outra nação, por meio de provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, juntamente com tremendas maravilhas, como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egito, diante dos vossos olhos? Considera hoje e medita em teu coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus e cá embaixo na terra, e não há outro. Cumprirás as suas leis e os seus mandamentos que hoje te prescrevo, para seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti, e que tenhas longa vida na terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A palavra do Senhor criou os céus. O sopro da sua boca os adornou. Ele disse e tudo foi feito. Ele mandou e tudo foi criado. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome. Para a sua herança. A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o espírito de adoção filial, pelo qual exclamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho, em união com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Agora façam um favor, sentarem. Então, mais uma vez para todos, e quando digo todos, estou a falar de todos vós que estáis aqui na nossa igreja de Nossa Senhora da Assunção, aqui de Espinhel, e também todos aqueles que estão na nossa companhia, desde a Austrália para o Brasil, passando depois também por muitos pela zona de Águeda, e que estão de facto aqui connosco, mais do que na nossa sintonia, mais do que na nossa frequência,
estão de facto connosco a participar também na mesma celebração, porque sei, por experiência própria e porque também alguns já me têm dito, que fazem exatamente tudo como se estivessem aqui dentro da igreja. Rezam, cantam, respondem, e por isso a todos vós uma saudação também amiga, e também obviamente a todos vós que sem vós não teria sentido esta nossa transmissão, porque de facto a Eucaristia, como nós todos sabemos, é presencial e só em casos de força maior, em casos de situações em que nós não podemos participar de outro jeito, por isso é que estamos aqui também, só nessa situação é que se justifica. É interessante dar conta, e eu vou começar precisamente por aí, porque eu estava para dizer uma coisa ao contrário daquilo que nos diz, por exemplo, o Marcelo, que está em São Paulo. E eu ia dizer que é muito difícil falar hoje o que é que a gente sabe sobre Deus, a não ser aquilo que Ele revela. E acho que é interessante a palavra revela, revelação. É uma palavra que vem do latim, revelatio. É como que velare, véu, tirar o véu. Imaginem alguém que está com o véu e lentamente ele vai se descobrindo, vai dizendo quem ele é e como é. E é só a partir daí, é só por aquilo que ele se dá a conhecer, que ele se vai revelando, tirando o véu, vai se descobrindo, nós o vamos conhecendo melhor. E de facto, e é só assim, porque, e então como é que ele se revela? Ele revela-se pelos profetas, que vai dizendo quem ele é e como é que é, mas a revelação melhor de todas, em que ele se mostrou totalmente como ele era, foi em Jesus Cristo. O rosto de Deus é Jesus Cristo, que mostrou quem ele é e como é que ele é, e o que é que ele quer e o que é que nós devemos querer dele. No fundo, é um bocado assim. Só que realmente ter esta ideia de Deus com os nossos, desculpem o palavrão, com os nossos arquétipos, com os nossos pressupostos, com a nossa maneira de ser e de estar, com tudo aquilo que nos ensinaram, com tudo aquilo que a gente vai vendo e que às vezes não tem nada a ver com aquilo que é verdade, é muito complicado estarmos a dizer quem é Deus e como é que Ele é. É engraçado que o Marcelo diz o contrário. O Marcelo, que está em São Paulo, não é difícil, diz ele, não é difícil entender a Trindade. Quando Deus cuida, o chamamos de Pai. Quando Ele se entrega por amor, chamamos de Filho. E quando nos dá a coragem, o chamamos de Espírito Santo. É o mesmo Deus que faz muitas coisas em nós. Somos assim como Ele, diz Ele, somos a imagem da Trindade? Pergunta Ele em jeito de interpelação. E depois, mais à frente, Ele diz mais. Tem um teólogo brasileiro que diz uma frase muito bonita. Sabem que teólogo, portanto, vem a ser aqueles que estudam coisas sobre Deus. Theo, em grego, quer dizer Deus. E, portanto, diz aqui o Marcelo, que é um teólogo brasileiro, que diz assim: ninguém briga e todos se entendem. O brigar. O pai ama o filho e o filho ama o pai. E o Espírito é o próprio amor. É lindo, não? Isto é mesmo brasileiro. Esse é o nosso Deus. Está bem, assim de facto também concordo. E de facto, porque de outra maneira, há aliás pessoas que dizem, teólogos e especialistas que dizem que não sabem porque é que existe esta festa. E não sabem porquê, não é que não seja importante. O problema é que todas as vezes que a gente celebra a Eucaristia, estamos a celebrar a festa da Santíssima Trindade. Como é que se começa? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está tudo dito. Quer dizer,
nós começamos a Eucaristia, todas as Eucaristias, em nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, que é amor, em nome do Filho, que se entregou por nós, em nome do Espírito Santo, que é a força deste Jesus em nós, conosco, para nós e através de nós para os outros. Porque, de outra maneira, estar a tentar descodificar, a tentar interpretar, a tentar perceber como é que Deus, que é três e é um, então são três pessoas, mas é um só Deus. Como é que é? Três pessoas e um só Deus. Isto é muito complicado, esta matemática. Nós, humanos, queremos tentar perceber com a cabeça o que se percebe só com o coração. É isso. E então arranjamos lá uma maneira e tal, e não sei o quê, é Pai, é Filho, é Espírito Santo, mas não são três deuses, é três pessoas. Há coisas que não se captam com a cabeça. Há coisas demasiado transcendentais, mas também muito imanentes, muito próximas de nós, que não se entendem com a cabeça, mas só com o coração. E esta, de facto, é uma delas. Mas já que existe esta festa, apesar de alguns dizerem que não é necessária por causa de começarmos sempre pela Santíssima Trindade, já que ela existe, se calhar é um pretexto para que nós, pelo menos, se não nos atrevemos a dizer quem Deus é, ou porque nós estivemos atentos à revelação, e à revelação dos profetas e de Jesus Cristo, e do dia a dia, porque Ele vai-se revelando, de muitos modos. Eu estava a pensar dizer isto logo mais à noite, em Travassou, quando nós lá fizermos aquilo que fizemos ontem aqui, que foi precisamente a recitação do terço, e a minha ideia vai ser logo dizer numa linguagem dos nossos dias aquilo que celebramos no terço, ou aquilo que rezamos no terço. E hoje, como são os mistérios gloriosos, eu vou pegar nos mistérios gloriosos, digo o mistério e depois vamos ver o que é que esse mistério nos diz no dia a dia. E os mistérios gloriosos, como sabeis, é a ressurreição de Jesus, é a ascensão de Jesus ao céu, é a vinda do Espírito Santo, é a assunção de Nossa Senhora e o quinto é a coroação de Nossa Senhora como Rainha dos Anjos e dos Homens. Eu estou a pensar fazer, por exemplo, no terceiro mistério, que é a vinda do Espírito Santo. Vinda do Espírito Santo e tal, e não sei o quê. O que é isto da vinda do Espírito Santo nos dias de hoje? Não sei se vós conheceis o Daniel Sampaio, que é um psicólogo, que é o irmão do Presidente da República antigo, Jorge Sampaio. E então o Daniel Sampaio teve Covid e viu-se aflito. Muito aflito. Muito aflito. E ele deu uma entrevista ao jornal Expresso, onde ele dizia que era agnóstico. Só que passou, é ele quem o diz, eu senti a morte à minha espera, pronto, senti a morte ao pé de mim. E foi nessa altura, diz ele, que eu que até tenho um grande respeito por quem acredita, mas eu não acredito. E foi aí, ele tem a humildade suficiente, eu pedi a todos, e pedi a Deus, se existes, ajuda-me. Se isto não é o Espírito Santo, entendem? Porque às vezes a gente pensa que o Espírito Santo são aquelas como é que é? Línguas de fogo e tal. Isto é uma maneira de falar. E de facto, se puderem ler a entrevista, eu só não... É um bocadinho comprida, claro, mas é de uma profundidade e de uma pessoa fica emocionado, fica sem palavras perante alguém que, porque o Covid com ele, repito, foi mesmo muito forte. Ele sentiu mesmo a morte perto de si.
E, de facto, é aqui nestas alturas que a gente vê que o Espírito Santo vai atuando. Vai-se servindo destas coisas e depois cada um ou tem esta abertura para aceitar esta revelação, porque a revelação também é assim. Deus também se manifesta assim, nestes homens e nestas mulheres, nestes bips, very important people, or person, vai-se manifestando desta maneira para nos dizer que Ele está perto de nós e que nós somos convidados a conhecê-lo e a reconhecê-lo. Conhecer é saber umas coisas dele, mas somos convidados a reconhecê-lo, que é conhecê-lo outra vez. É conhecê-lo através dos sinais, através das intervenções, através de um tremor de terra que aconteceu hoje na ilha de São Jorge, penso que é São Jorge. Pronto, é através destas... O que é que tu me queres dizer com isto, Senhor? E ter esta capacidade, dizia-me alguém, antes de começar a Eucaristia, olha, reze pelo António de Oronho, que parece que teve uma queda e que está muito mal. E vai assim revelando-se, dando-se a conhecer. E, portanto, nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos porque esta revelação mostra-nos muitas vezes que aquele Deus que nós temos na cabeça que não existe. Nem pode existir. Um Deus vingativo. E reparem que é que a gente diz muitas vezes, para dizer exatamente o mesmo, dizemos o contrário, querem ver? A Itália, não sei mais quantos, imagina, Itália, aconteceu aquilo, a Itália, para ali, para acolá, e fez-me uma coisa destas. E depois o moral da história. Mas Deus é pai. É um pai, cuidado. Não tem nada a ver com isto. O nosso Deus é pai, mas é um pai para acolher. Então, mas ele fez aquilo e não vai castigá-lo. Deus é pai e vai com certeza arranjar todos os processos para que a pessoa veja que aquilo que fez não se deve fazer, que o caminho que ela trilha não se deve enveredar. E por isso, nesta festa, já perdi muito tempo, nesta festa, acho que também se ganha. Às vezes, quando a gente se mete por outros caminhos, é o Espírito Santo, muitas vezes. E eu acredito sinceramente que nesta festa nós somos convidados sobretudo a ver e a descobrir e a redescobrir, a conhecer e a reconhecer que o nosso Deus não tem nada a ver com aquilo que a gente tem na cabeça, como eu estava a dizer há pouco. Não é um Deus vingativo, não é um Deus polícia no sentido que a gente dá ao termo e tal, temos que andar sempre certinhos porque senão tumba. Toma lá que é para aprenderes. Temos que, de facto, fazer as coisas bem feitas e temos que nos confessar, e temos que comungar, e temos que andar bem porque, de facto, não sabemos o dia da manhã, e podemos morrer, e depois o Senhor manda-nos para o inferno. Que tipo de Deus é isto? O nosso Deus não tem nada a ver com isto. O Deus pelo qual me namorei e pelo qual sou padre, diz-me que é um Deus de amor que manda ao Filho à terra, que o próprio Filho, quando andou na terra, morreu e ressuscitou, eu não vos deixarei sós, eu enviar-vos-ei o meu Espírito Santo. Meus amigos, eu iria terminar, vou terminar, pedindo ao Senhor, pelos Daniéis Sampaios de todo o mundo. E às vezes nós somos assim, muito metódicos, muito matemáticos, muito contabilistas, com todo o respeito por estas profissões, todos nós percebeis o que eu quero dizer com isso, é tudo certinho, A mais B dá C e tal, e não sei mais quantos, e às vezes, no meio da nossa vida destrambelhada, através das pequenas coisitas e das grandes coisitas, Ele vai de facto mostrando que está connosco, Ele está no meio de nós, através do Espírito de Jesus Cristo, que é Deus como o Pai e como o Filho. E vamos pedir-lhe que nos ajude a conhecê-lo melhor, a reconhecê-lo, para que, sabendo quem é e como é e o que Ele pede de cada um de nós, lhe saibamos responder e, de alguma maneira, transformar o mundo, o nosso mundo, às vezes tão imundo, à nossa volta, por um mundo e mais bonito.
Deus quis ser Trindade para ficar sempre connosco de algum jeito. O ser humano não consegue livrar-se de Deus, sorte a nossa, diz o Marcelo. Mas é bom que a gente não entenda tudo com a nossa cabeça. Já pensaram tentar entender as coisas erradas que acontecem nesta pandemia? Deixemos que a Trindade resolver o que não entendemos. A nós cabe amar como Deus nos ama. Já é trabalho de uma vida inteira, diz o mesmo Marcelo. Tem coisas acertadas. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, ao Pai Todo-Poderoso, por intercessão do seu Filho, nosso Salvador, e na força do Espírito Santo que nos foi dado, vamos dizer, cheios de confiança, a cada intenção, vamos responder: Pai nosso, que estás nos céus, ouvi-nos. Pai nosso, que estás nos céus, ouvi-nos. Pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja revelação do seu ministério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso, que estás nos céus, ouvi-nos. Pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos pelo Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Por todos os que, como nós, adoramos o Deus único, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria, de verem no homem quase um divino, para que defendam e promovam sempre a sua dignidade, oremos pelo Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que a palavra e o pão da vida as façam crescer na unidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos.
Eu queria também lembrar ao Senhor, nesta celebração, o pai de um cunhado meu, que faleceu ontem. Queria também lembrar, como foi pedido, o António, que se encontra hospitalizado em estado, penso que é grave. Também queria lembrar todas as pessoas que estão na nossa companhia. E eu fui ali porque, entretanto, houve um pequeno lapso e, como estes aparelhos têm duas câmaras, à frente e atrás, o Jorge Parente estava um bocadinho preocupado porque, entretanto, estava a aparecer a imagem dele e não é isso que interessa. E eu queria também, como digo, lembrar também as intenções de todos aqueles que estão presentes na nossa celebração, seja aqui, presencialmente, seja no Brasil, seja na Austrália, seja na Suíça, seja na França, e estes sei que estão, e também, obviamente, aqueles que estão noutras partes do nosso país. Por tudo isto, dirijamos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, as nossas intenções. Oremos ao Senhor. Deus, amigo dos homens, que criaste o universo, e por Jesus Cristo, vosso Filho e Deus conosco, nos enviaste o Espírito da verdade, ouvi as orações do vosso povo e alegrai-nos com a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar também. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, os dons sobre os quais invocamos o vosso santo nome, e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade.
Por isso vos louvam os anjos e arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos desta Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todos os consagrados, todo o povo de Deus. Lembrai-vos também de todos aqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo e, entretanto, escrevi a intenção num papel e acabei por não saber onde é que eu me tinha colocado. O Paulo já me esteve a recordar, Joaquim Ferreira Lopes e esposa. Vamos lembrá-los ao Senhor nesta celebração, assim como também vamos pedir por todas as nossas intenções, e são tantas e tão variadas, pela prosperidade, por esta doença, pelos filhos, pelos doentes. Que o Senhor nos dê aquilo que for melhor para nós e que nós o descobramos assim. Tende misericórdia, Senhor, de nós todos,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei só. O corpo de Cristo. Eu peço aqui ao lotário que dê a comunhão, por favor, na capelas laterais e também, se justificar, se eu, entretanto, não chegar lá, no coro também.
Não é difícil entender a Trindade quando sempre agimos com amor, pois assim temos liberdade de entender melhor Nosso Senhor. Até mesmo os aparelhos de transmissão têm mais de uma câmara para filmar. Assim também é de Deus o coração, que tem 3 formas para amar. E antes de voltardes aos vossos caminhos, praticai o que a Trindade tem revelado, deixai uma oferta nos cestinhos, para que da Igreja não caia ao telhado. Aliás, a propósito disso, quero dizer-vos que estou a contar que esta semana comecemos por recuperar um trabalho um pouquinho melindroso, que são dos azulejos, que há já muitos azulejos que estão a querer sair, estão enfolados, se me permitem a expressão, e portanto sabem que se cair um, pois de facto é muito complicado segurar os outros. E portanto, a partir de segunda-feira, contamos que esteja cá alguém que nos vai resolver ou tentar resolver o problema. Já agora, peço desculpa, já que estás para... agora era a hora. Eu estou sempre a dizer isto porque é sempre... eu gosto de explicar. E tem a ver com o facto, agora seria a oração, a gente ficava de pé, depois tornámos-nos a sentar, mas às vezes, e é o caso de hoje, já começa a ficar com horário apertado. Quero dizer-vos o seguinte, como já vos disse há pouco, hoje tenho também em Travassou, às 20h45, 9 menos um quarto, da tarde ou da noite, temos o terço lá, no Adro. Depois, o tal terço que eu falei, que vou tentar procurar fazer a atualização dos mistérios para os dias de hoje. E dizer o quê? Dizer que amanhã, segunda-feira, é o último dia do mês de maio. E porque hoje em dia, até por causa das escolas e por causa da pandemia, hoje em dia, de facto, já há muita gente que tem internet e que tem computadores e que tem Facebook. Eu faço-vos um convite. Eu, às 9h30 da noite, amanhã, irei transmitir em direto com Fátima e iremos rezar o terço. Eles vão rezar o terço, eles vão dizer Ave Maria e nós vamos responder com a Santa Maria. O que é preciso? Nada. É preciso estar em casa, às 9h30 da noite, é preciso ligar o computador e a internet para quem o tem, é preciso estar no Facebook, na página, ou na minha página pessoal, Padre Júlio, ou na página da paróquia de Espinhel, de Espinhel também, e também de Travassou, porque eu vou publicar isto em todas as paróquias, e portanto, e a partir daí, sem sairmos de casa, estaremos a rezar o terço em sintonia com Fátima e a ver o que se está a passar lá, e inclusivamente podemos ter a possibilidade, quem está, não é a assistir, a participar, tem a possibilidade de escrever as suas intenções. Nos comentários, olha, rezem por mim, rezem por esta intenção, rezemos por esta intenção. E, portanto, quem tem, e se quiser, porque é assim, temos de tirar partido destas coisas. Estas coisas não é só para os Jorge Parentes carregar lá no botão e, em vez de mostrar o que estava a passar, estava-se a mostrar a cara deles. Se fosse uma coisa de jeito, estou a brincar. E também serve para estas coisas. Também serve para estas coisas, para rezarmos, para... Pronto. 9h30 da noite, se quiserem, e se tiverem possibilidade, porque há alguns que querem e não têm possibilidade, porque não têm computador, não têm o Facebook, não têm internet, essas coisas. Mas para aqueles que têm, não é só coisas más, também têm coisas boas, é preciso saber usá-las. E, portanto, isto para dizer que amanhã às 9h30. Depois, também quero dizer-vos que na terça-feira, eu estarei aqui na igreja para dar uma catequese àqueles do primeiro turno que vão, da nossa paróquia, que vão comungar pela primeira vez. Os que vão comungar pela primeira vez do primeiro turno, dos que andam no 4º ano de catequese e que ainda não fizeram a comunhão, esses, e que vão fazer a comunhão no dia 13, dia de Santo António, no dia 13 de junho,
E vão fazer, portanto, eu estou a fazer todos os possíveis para que seja às 10 horas. E, portanto, vou trocar hoje de Ribeira nesse dia para ter a missa às 9. Nós vamos ter aqui a missa às 10. E, porque certamente que eu não vou chegar a tempo a Travassou, terei que certamente que pôr a missa de Travassou para a tarde. E, portanto, nessa terça-feira estarei aqui com as crianças daqui e de Paradela que ainda não comungaram e que andam no 4º ano de catequese, e vou falar sobre a confissão, vou falar sobre a comunhão, vou falar sobre os pecados. Eu às vezes digo a brincar, deixem sobre os pecados comigo que eu sou especialista. Mas acho que é importante explicar às crianças exatamente isto, que Deus é um Deus de amor, que gosta de nós e que está sempre pronto a dar o seu melhor, a dar-nos o melhor. Isto na segunda, na terça-feira às 18h30. Os pais só têm que trazer as crianças. Depois, na quarta-feira, eu vou celebrar a missa em Paradela. E porquê na quarta em Paradela? Porque é missa antecipada, porque na quinta é domingo. Não sei se estás a perceber o trocadilho, não é? Porque é dia do corpo de Deus e em condições normais nós estaríamos na praça do município, mas agora não pode, como é evidente. Se fosse a Liga dos Campeões já se podia, não sei se estás a perceber. Mas como não é a Liga dos Campeões, pronto. E então estava eu a dizer que nesse dia, na quinta-feira, na quarta irei a Paradela a celebrar antecipadamente às 19h30 e na quinta é como se fosse domingo. 9 horas aqui, 10h15 em Oz da Ribeira, 11h30 em Travassou. Iremos celebrar a festa do Corpo de Deus aqui de uma maneira paroquial, onde irei também com o Santíssimo. Venham e já sabem como é que vai ser. Isto na quinta-feira, solenidade do Corpo de Deus. Na sexta-feira, isto é uma carrada de avisos hoje, na sexta-feira pede-nos o nosso Bispo que em todas as paróquias da Diocese que aconteça um espaço de adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente sabe que o Santíssimo Sacramento é a hóstia consagrada, na qual nós acreditamos que Jesus está realmente presente. E vamos fazer isso, vamos fazer a adoração em todos os sítios, nomeadamente, a começar pelo mais cedo, acabando no mais tarde. Às 19h30 será em Oz da Ribeira, às 20 horas será em Travassou, às 20h45 será em Paradela e às 21 horas será aqui em Espinhel, na igreja, na sexta-feira. Como é evidente, sabeis perfeitamente bem que eu não posso estar em todo o lado, mas haverá, de facto, gente que estará em todos estes sítios e eu também estarei em alguns sítios. Se puderem, e já que estou a falar aqui diretamente da Igreja de Espinhel, venham. Faz-nos falta fazer um bocadinho de silêncio, faz-nos falta rezar um bocadinho, faz-nos falta adorar o Jesus presente no Santíssimo Sacramento do altar. 9 horas de sexta-feira. Depois, no sábado e no domingo, é como é normal. Nos sítios do costume, às horas do costume, as missas habituais. Oremos. Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Deixem só ver se tem aqui alguma bênção especial para este dia, porque se não tiver especial, vai uma normal. Ora, vigília, Espírito Santo, Ascensão, tempo pascal, tempo comum. Pronto, não tem, mas tem o tempo comum. Já sabeis que nestas orações a gente responde Amém. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, afaste de vós toda a adversidade e derrame sobre vós a abundância das suas bênçãos. Amém. O Senhor ilumine os vossos pensamentos com a luz da palavra divina para que possais alcançar a felicidade eterna. Amém. Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo, para que, percorrendo sempre os caminhos dos seus mandamentos, tomeis parte na herança dos santos no céu. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, bom domingo, boa semana e em paz, que o Senhor vos acompanhe.